Resolvendo aqui mais uma EDO do tipo uma função m, né? Uma m de xy, né? Uma função m de duas variáveis, x e y, desde x, mais uma função n também de duas variáveis, dy igual a zero. Eu vou verificar se a função m, se realmente a EDO é exata. Então, eu vou calcular a derivada de m em relação a y, né? E depois calcular a derivada de n em relação a x. E verificar se são iguais. Bom, então, derivando aqui, né? Como é derivada em relação a y, o x está multiplicando, o x é constante. Mantém o x e vamos derivar o cosseno, né? Derivada do cosseno. Como é que eu derivo, né? Uma regrinha. Como é que eu derivo o cosseno de um ângulo? Olha, a derivada, né? A regrinha para derivar cosseno de um u, né? Menos, né? Deriva o ângulo, multiplica por seno do próprio ângulo, né? Então, aqui, eu vou derivar cosseno desse ângulo. Então, vai ficar menos, deriva o ângulo, né? Derivada de x é 0, derivada de y é 1. Então, vai dar 1. Vai dar 1. Aí, seno, vezes seno do próprio ângulo, né? Fechou. Mais. Vou derivar seno de u. A derivada de seno de um u, né? É u' cosseno u, né? Deriva o ângulo e multiplica por cosseno do ângulo. Então, vamos derivar o ângulo aqui. A gente já viu que a derivada do ângulo é 1. Então, faz derivada do ângulo, né? Que é 0 mais 1, vezes cosseno do próprio ângulo. Ok. Pronto. Então, a derivada, essa derivada deu. Então, multiplica aqui, né? Vai ficar menos x, seno de x mais y, mais cosseno de x mais y. Essa é a derivada de m em relação a y. Agora, eu vou derivar, né? N em relação a x. Bom, então vamos lá. Aqui eu tenho x, né? Nessa função e tenho nessa. Então, é um produto, né? A variável de derivação está presente aqui e está presente aqui também. Então, eu tenho que usar a regrinha do produto para derivar. Como é que é? Deriva uma função, deriva, por exemplo, a primeira, deriva o x dá 1, mantém, né? Copia o cosseno, multiplica pelo cosseno de x mais... Então, deriva a primeira, copia a segunda, mais, né? Agora, vamos copiar a primeira, vamos copiar o x e vamos derivar o cosseno, né? A derivada de cosseno de u é menos, né? Menos a derivada do ângulo, que vai dar 1, porque derivada de x é 1 e a derivada de y é 0, então dá 1. Então, a derivada de cosseno é menos derivada do ângulo, que deu 1, seno do ângulo, seno de x mais y. Pronto, fechou. Bom, então, comparando, né, as duas, olha só. Então, essa derivada é cosseno de x mais y. Aqui, ó, né, posso multiplicar aqui. Vai dar menos x seno de x mais y. Pronto. Vamos verificar. Verificando, olha só, né? Essa derivada aqui, vamos comparar com essa, né? Olha, são iguais, né? Veja, são iguais, né? São iguais. Menos x seno x mais y, menos x seno de x mais y, mais cosseno. Ok. Então, portanto, né? EDO
exata. Ok, então tá comprovado que a EDO é exata. Então, já posso continuar procurando, então, uma função U, né? Eu sei que, como ela é exata, eu sei que existe essa função, né? Eu sei que ela existe. Então, eu vou procurar, olha, existe U, né? Que é uma função U, com onde, né? Eu tenho essas propriedades aqui. A derivada de U em relação a x é m e, né? A derivada de U em relação a y é n. Isso é propriedade. Quer dizer, essa é uma função U que satisfaz essas condições. Se eu encontrar a função U, eu consigo... a solução U, ela fornece a solução geral. A função U, ela fornece a solução geral da EDO. Então, eu vou encontrar a função U. Bom, para encontrar a função U, né, eu vou utilizar essas duas... Eu vou utilizar essas equações aqui, né? Então, eu vou utilizar essa equação e depois essa. Bom, então veja. Essa equação está dizendo o seguinte, que a derivada, olha só, a derivada de U em relação a x é m, mas m, né, é aquela função, é essa função aqui, olha só. Então, é isso aqui, x cosseno de x mais y mais seno de x mais y, né? Ok. Bom, eu vou... como eu tenho U, tenho a derivada de U e quero encontrar U, eu vou integrar, né? Eu vou integrar em relação a x. Vou integrar em relação a x, integral em relação a x. Como aqui é uma soma, né? Ó, eu vou integrar em relação a x, olha, já integro, né, em relação a x. Então, veja, eu vou até chamar de t. Então, veja, aqui eu vou, né, fazer um rascunho, né? Eu vou fazer um rascunho aqui, eu vou fazer uma substituição, né, para resolver essas integrais aqui. Então, aqui, olha, eu vou chamar de t o x mais y, tá? Então, dt é dx, porque o y é constante, eu tô derivando em relação a x, né? O y é constante. Ok, então, olha, eu vou usar essa substituição tanto aqui quanto aqui, nessa integral, tá? Apenas nessa integral aqui, eu vou expressar, né, o meu x é t menos y, é o meu x, tá? Que eu vou ter que substituir aqui. Então, veja, eu tenho aqui nessa integral, né, só resolvendo, vamos resolver separadinho essa integral aqui. O x é t menos y, né? Aí vai ficar cosseno, x mais y é t. E o dx é dt. Pronto, tá? Tô fazendo um rascunho aqui. Bom, a outra, também já vou aproveitar. É seno de t. De t, dt. Bom, isso aqui é imediata, né? Apenas aqui, olha, eu vou quebrar. Aqui eu posso distribuir, né? Tá? Eu vou distribuir. Então, veja, eu vou distribuir aqui, né? Ó,
vai quebrar em duas integrais aqui, ó. Uma integral para t cosseno t dt, tá? Aí menos uma integral para y cosseno t dt, tá? Mais aquela integral lá de seno t dt. Ok. Veja só, o y é constante, vai sair, então, né, vai ficar só com a integral de cosseno t dt, que é imediata. Então, apenas a integral que vai dar um pouquinho mais de trabalho é essa aqui. É essa daqui. Então, essa integral, essa daqui, eu vou resolver por tabulação. Por tabulação, né? Então, veja, eu tenho aqui um produto, né, de duas funções, eu vou chamar uma função de u e a outra de dv, né? Posso pensar no Liat, né, para escolher o meu u. Como a algébrica vem antes da trigonométrica, eu tenho uma algébrica t e uma trigonométrica cosseno de t. Então, eu vou adotar como u a algébrica, né, usando, então, esse critério do Liat. Então, vou chamar aqui u de t, e aí, cosseno de t é o meu dv. Bom, em seguida eu vou derivar, a coluna de u você deriva, a coluna do dv você integra, né? No caso aqui, como eu tenho uma algébrica, ela vai zerar, aí eu paro quando zera. Aí, a derivada de t, então, é 1, a integral de cosseno é seno, né? Então, aqui eu derivo, aqui eu integro. Vou derivar mais uma vez, derivada de 1 é 0, né? E a integral de seno é menos cosseno de t. Pronto. Como zerou, aqui, né, eu já parei. Então, o próximo passo é multiplicar as diagonais aqui, né? Eu multiplico assim, olha. Esse vezes esse, associando o sinal, né? Eu começo com positivo, depois vou alternando, negativo, o próximo seria positivo e assim vai. Parou aqui, né? Então, veja, eu já consigo, aqui eu já tenho o resultado dessa integral. Eu já posso dizer que, né, essa integral aqui, ó, já posso botar o resultado dela. T vezes seno t, então, porque t vezes seno t, t, seno t, e aqui, 1 vezes cosseno, que é 1, e faço o jogo de sinal, menos com menos demais. Então, vai ficar mais cosseno de t, tá? Então, ó, essa integral deu isso aqui. Prontinho, né? Rapidinho. Depois, menos, tiro o y, né? Tiro o y da integral, porque é uma constante, né? Tirou o y. E vamos integrar cosseno de t. A integral de cosseno de cosseno é seno de t. É direto, né? Mas, vou integrar o seno. Integral de seno é menos cosseno. Pronto. Olha só o que aconteceu, né? Aqui, olha, eu posso cancelar, né? Aqui eu tenho, ó, cosseno de t menos cosseno de t, né? Olha, cosseno de t com menos cosseno de t. Então, na verdade, acabou ficando só. Quem é t? Já vamos voltar, né? Ficou só x, o t é x mais y, né? Seno de x mais y, né? Aqui, menos o y e o seno de x mais y. Ok. Veja só, eu posso até já dar uma melhorada nisso, né? Olha só, aqui posso distribuir, né? Que tal distribuir isso aqui, olha, assim, né? Então, distribuindo aqui, vai ficar x seno de x mais y
depois mais, né? Mais y seno de x mais y, depois menos y seno de x mais y. Ok. O que aconteceu aqui? Dá para simplificar, né? Olha só, né? Eu vou simplificar aqui. Esses dois. Sobrou só isso aí, só essa parte aqui. Só essa parte aqui, né? Ok. Então, na verdade, retomando a nossa IDO, o que eu vou fazer aqui? Onde eu estava? Eu estava resolvendo essa IDO, né? Eu estava nesse ponto aqui, né? Do lado de cá, eu tenho a integral da derivada de u, que é o próprio u. E do lado de cá, toda aquela integral que eu já resolvi. Deu isso aqui, ó. Né? Deu x seno de x mais y. Né? Olha, essa integral aqui. Mais uma constante. Como eu resolvi uma integral, né? Todas as integrais, eu vou botar uma constante de integração que, como eu integrei na variável x, né? A integral vai na variável x, a constante de integração é y. Ok. O próximo passo é derivar u em relação a y, né? Deriva em relação a y. X é constante, mantém, né? Derivada de seno de um ângulo é a derivada do ângulo, como em relação a y, vai dar 1, porque aqui dá 0 e aqui dá 1. Deriva seno, né? Cosseno do próprio ângulo. Ok. Mais a derivada de C1 na variável y, né? Ok. Derivei em relação a y. Por que eu derivei em relação a y? Porque eu quero comparar, né, com aquela informação lá do começo. Aquela informação lá do início, que era, né, aqui, ó. Lembra que eu usei essa informação? Agora eu vou usar essa informação, né? Essa informação diz o seguinte, que a derivada de u em relação a y é n, né? Bom, mas veja, só que derivada de u em relação a y é n. Então, a derivada de u em relação a y é n. O meu n, né? A minha função n é x cosseno de x mais y. Ok? Então, tá aqui. Bom, o que eu tenho? Eu tenho essa situação. Né? Veja, eu tenho derivada de u em relação a y, derivada de u em relação a y, né? Por um lado, é essa expressão, por outro, é essa. Então, eu posso dizer que, então, essas coisas são iguais, né? Essas expressões aqui. Então, igualando, então, isso aqui com isso, vai ficar x cosseno de x mais y, mais derivada de C1 na variável y, igual a x cosseno de x mais y. Ok. Nesse ponto, a gente sempre cancela, né? Alguma coisa aqui. Então, veja, olha só. Isso aqui, ó, foi embora com isso aqui. Ou seja, olha o que aconteceu, né? Eu cheguei à conclusão que a derivada de C1 na variável y é 0. O que significa isso? Veja só. Nós vamos integrar, né? Vamos integrar isso aqui. Vou integrar na variável y. Integra na variável y, né? Integrando, né? Vai ficar integral da derivada de C1 dá o próprio C1, né? C1 que eu estava investigando. Igual derivada, né,
de 0 na variável y dá uma constante numérica, que eu vou chamar de C2. Pronto. Descobri que o C1, na verdade, era só uma constante numérica. É um C2, né? Agora, eu resgato o meu U, né? Veja só. Quando eu integrei, né? Eu tinha uma expressão para o U. Eu tinha uma expressão para o U. Aqui. Essa daqui. Né? O meu U, olha assim, voltando, né? Olha meu U. Então, meu U é x seno x mais y mais um C1. Só que C1 é um C2. Então, mais C2. Pronto. A solução, né? Você faz, iguala a função U, né? Com uma constante, vai ficar x seno de x mais y mais C2, tá? Igual a uma constante. Então, essa equação dá a solução. Ou seja, x seno de x mais y é uma constante K, né? Vou passando isso aqui pro lado de lá. E assim, então, temos a solução geral, olha, da EDO exata. X seno x mais y igual a K.